Agora sim, para todos os efeitos, vai começar de verdade o Campeonato Paulista. Sim, a primeira fase acabou, a modorrenta primeira fase, por mais que tivesse clássicos, mas o bom mesmo é o mata-mata, né? Quando os grandes se enfrentam de verdade, valendo vaga. Quando os grandes se enfrentam, esse é um ponto valioso de se comentar. Tem grande que está eliminado, tem grande que se classificou sendo invicto, sendo líder de sua chave, líder no geral. Tem grande que já conquistou título esse ano, tem grande que se classificou e caiu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tem para todos os gostos, né? Então, antes de a gente falar dos 4 confrontos de quartas de final, né? Lembrando que é jogo único, né? Jogo único nas quartas de final, semifinal também é um jogo e na final que serão 2 jogos. Aí sim veremos quem será o campeão do Campeonato Paulista, o nosso Paulistão, né? Que todo mundo trata com desdém quando não ganha. Quando ganha é muito importante. Para mim, a importância de um Paulistão qual que é? Ganhar de um rival, né? O peso do Palmeiras ganhar de um Corinthians no São Paulo é totalmente diferente do que ganhar de um Água Santa, um Novo Horizontino. Então, a importância ainda do campeonato regional, um campeonato estadual, é o peso de ganhar de um rival. A brincadeira, a zoeira é mais pro torcedor do que pro jogador em si. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro de quem tá fora, né? Por mais que ele não se classificou, conseguiu a proeza de não se classificar, o Corinthians, vamos falar dele, eliminado de Copa Campeonato Paulista, né? E eu vou falar Copa do Brasil, o Corinthians vai ter contra o São Bernardo, né? São Bernardo que ganhou do Corinthians, né? Campeonato Paulista, e vamos enfrentar em Copa do Brasil. Olha o peso que o Corinthians vai ter. E tem eu já citando a palavra Copa, já me tomou o pensamento, por quê? O Corinthians não se classificando para o mata-mata do Paulistão, o que acontece mais pro Corinthians? O Corinthians pode estar pensando, mas Campeonato Paulista, quem liga para esse Paulistinha? Tem importância sim, a esportiva e até financeira, porque pensa comigo, o Corinthians tem dívidas a perder de vista. Disputar uma Copa do Brasil é de suma importância. O Corinthians ficando fora desse mata-mata não garante, pelo menos de momento, por suas próprias forças, uma vaga na Copa do Brasil em 2025. Em 2024, de quinta-feira, vai disputar contra o São Bernardo. Não é nem certeza que vai classificar. Também jogo único. Então, olha o peso, olha o tamanho dessa empreitada do Corinthians de ficar fora do mata-mata, que era obrigação sim, porque o Campeonato Paulista é feito para os times grandes se classificar, né? Porque essa forma esdrúxula para quê? É para encontrar, sempre ter clássicos, cada grande fica num grupo, né? Um total de 4 grupos, para quê? Pro grande ficar em primeira colocação e passar para a próxima fase. Isso na teoria. O Corinthians, com esse regulamento, com esse formato, né, de Campeonato Paulista, conseguiu a proeza de ficar fora, né? Então isso é um peso grandiosíssimo. Eu falei da ordem esportiva, a ordem financeira também, que o Corinthians, como qualquer time brasileiro, não está esbanjando dinheiro. O Corinthians, a situação é mais grave ainda, com vários e vários jogadores entrando na justiça, colocando o nome do Corinthians no pau. Então, o peso dessa desclassificação do Corinthians é enorme. O Corinthians pode ir para uma Copa do Brasil 2025 se é naquele negócio lá, se um dos campeões for bem no Brasileirão, for para uma vaga de Libertadores, aí vai abrindo vaga, até chegar no Corinthians. Mas por forças próprias, o Corinthians não estará em 2025. Tanto que o Corinthians só está nessa Copa do Brasil presente, por quê? Porque acho que, graças que o Palmeiras foi para a Libertadores, acho que o Bragantino também foi. Acho que o Palmeiras e o Bragantino garantindo vaga em
na Libertadores, abriu vaga para o Corinthians disputar uma Copa do Brasil. Para você ver o tamanho do Corinthians, que não é de hoje, é que o Corinthians está tendo atuações que não condiz com o tamanho da grandeza da história do Corinthians, né? Então é trágico. Eu ia falar só dos times que passaram. Eu abri um parênteses e falei do Corinthians porque não é só a desclassificação. O tamanho do buraco que o Corinthians está incluído é o quê? Não é só estar fora de um paulista, que era obrigação do Corinthians, qualquer time grande está. O buraco é mais embaixo ainda, é mais fundo ainda. O fundo do poço é fundo e o Corinthians continua cavando, no sentido até mais financeiro que esportivo. E ficar fora de uma Copa do Brasil, até essa mesma quinta-feira, que é jogo único contra um São Bernardo, que vai ter vídeo do pós-jogo, se o Corinthians passou ou não, mas 2025 também tá aí. Então as finanças do Corinthians tornam-se comprometidas. Mas vamos falar dos jogos, né? Dos quem passou, né? Quem cumpriu a obrigação de estar lá. E um deles é o Palmeiras. Palmeiras que vai pegar a Ponte Preta. Palmeiras que fez 28 pontos contra a Ponte Preta que fez 17. 11 pontos do Palmeiras, líder do seu grupo, contra o vice-líder, a Ponte Preta. Palmeiras que foi líder do grupo e líder no geral, ultrapassando até o Santos, que estava num embalo até legal. Eu achei no meio do campeonato que o Santos ia terminar em primeiro no geral, mas não, deu Palmeiras sim, no sprint final até com uma certa facilidade. Isso mostrou também na queda de rendimento do time do Palmeiras, com apresentações não convincentes, mas somente o tal a continha do chá. Isso é o que não me faz cravar assim, o Palmeiras vai ser um jogo fácil, o Palmeiras vai atropelar a Ponte Preta. Acredito que o Palmeiras ganhe, óbvio, um palpite recheado de torcida, né? Pelo fato de ser palmeirense, mas a tal da Ponte Preta, ela é encardida, é chata. Vamos falar um pouquinho da Ponte Preta, os confrontos da Ponte Preta com os outros grandes, tirando o Palmeiras, que não disputou com o Palmeiras porque faz parte do grupo do Palmeiras. A Ponte Preta foi em Itaquera e ganhou do Corinthians de 1-0. E por causa dessa vitória da Ponte Preta, tirou o Corinthians de uma passagem de fase. E essa derrota já foi com o Antônio Oliveira, né? Foi a primeira derrota em Itaquera. Então tem todo esse agravante. Quando eu fiz aquele vídeo lá, qual o tamanho da culpa de Antônio Oliveira na desclassificação do Corinthians? Eu falei que a culpa do Mano Menezes foi enorme, mas tem uma parcelinha também do Antônio Oliveira. Cite isso, perder para Ponte Preta e o jogo foi em Itaquera. Então foi mínima a culpa do Antônio Oliveira, porque acabou de chegar, pegou o bonde andando, mas tem sua parcela, né? Vamos falar muito mal do Mano Menezes, mas o Antônio Oliveira também tem a sua parcelinha, mínima, mas tem. A Ponte Preta ganhou do Corinthians. Aí foi pegar o mando da Ponte Preta em Campinas, ganha do São Paulo de 2-0, né? E foi pegar o Santos em Vila Belmiro e perde de 3-1. Então, bom retrospecto da Ponte Preta. Perdeu somente para o Santos, mas ganhou do São Paulo e ganhou do Corinthians em Itaquera. Então não vai ser tão facinho assim pro Palmeiras. Acredito que o Palmeiras passa porque é melhor time. Vai jogar em Barueri, tudo a favor do Palmeiras, mas não quer dizer que ele não é o tal do favas contada. Próximo confronto, né? Então, nesse daqui, Palmeiras e Ponte Preta, acredito que o Palmeiras passe. O próximo confronto é Red Bull Bragantino e Inter de Limeira. Era pra ter um Corinthians aqui, era pra ser um Corinthians e Red Bull Bragantino, um Corinthians e Inter de Limeira, mas não. Corinthians conseguiu a proeza de cair fora, sobrou pro Bragantino, o grande do grupo, né? Então, domingo, dia 17, às 4 horas da tarde, Bragantino e Inter de Limeira. Acredito que até por ter mais time, tudo isso também, que o Bragantino passe de fase. E acho que o Bragantino, quando for enfrentar a Inter de Limeira, já vai estar sabendo o que aconteceu ou não. Será que passou pelo Botafogo na pré-Libertadores e foi para a fase de grupos? Ou será que vai estar de cabeça inchada, uma desclassificação e cresce a obrigação de ganhar de uma Inter de Limeira? Inter de Limeira,
por si só também entra como franco atirador, que o favoritismo é do Bragantino. Eu falei dos confrontos do Bragantino com os grandes, vamos falar da Inter de Limeira, que pegou o Santos, mando do Santos, perdeu de 3-2, perdeu de 3-0. Acho que o jogo foi em Brasília, se eu não me engano. Era mando da Inter de Limeira. O São Paulo ganhou de 3-0, mando da Inter. E perdeu também para o Palmeiras de 3-2. Então a Inter de Limeira se classificou com 17 pontos e em segundo no grupo e não ganhou de ninguém. Então, e já o Bragantino ganhou do Santos, empatou com o São Paulo em 2-2 e perdeu para o Palmeiras. Então, nisso tudo, né? Se for colocar numa balança, o Bragantino por si só é muito, mas muito favorito. Então, se a Inter de Limeira passar, é a tal da surpresa, da grande surpresa. O próximo outro confronto, para mim, é o mais difícil. É o que eu falei, que Palmeiras e Ponte Preta não vai ser fácil, que a Ponte é encardida, é chata em qualquer cenário enfrentar uma Ponte Preta, mas o mais difícil vai ser esse confronto. Do líder do grupo, São Paulo classificou com 22 pontos, vai pegar o Novo Horizontino, que passou em segundo colocado, também com 22 pontos. O terceiro foi o São Bernardo, que não se classificou, vai enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil, podendo passar ou não, ficou com 21. Para você ver o tamanho da disputa que foi esse grupo do São Paulo, né? Mesmo os times do mesmo grupo não se enfrentando, né? Ocasionou uma pontuação tão elevada assim. Então o São Paulo líder com 22, o Novo Horizontino vice-líder com também 22 pontos. É o mais difícil. Eu acredito que, por palpite, acredito que o São Paulo passe. Por quê? Somente porque é mais time, como o São Paulo foi contra o Ituano. Mas é nesse ponto que eu quero citar. Eu acredito que o São Paulo passe porque é melhor. Ponto, essa é a definição. Mas tem aquilo também. O que o São Paulo produziu ou não produziu contra o Ituano é de abrir bem os olhos, ficar bem atento, porque foi uma atuação bem aquém do que a gente estava vendo o São Paulo seguro, firme, disputar. No serviço, hoje mais cedo, eu conversei com 2 ou 3 São Paulinos, todos São Paulinos indignados. Até me surpreendeu nesse sentido, porque todos contra a atitude de Thiago Carpini. Como pode, contra o Ituano, recuar desse jeito, quase que perde. Se avançasse o time, vencia tranquilo. Essa ponte eu até concordo, né? Mas eu fiquei um pouco surpreso da atitude de São Paulinos, amigos meus do serviço, quanto ao radicalismo. Teve um amigo meu do serviço, São Paulino, que falou até o seguinte: essa seria a deixa, até mandar um Carpini embora. Porque se ele aprontou isso contra um Ituano, recuando, com medo do Ituano, mesmo gramado horrível, mas horrível para os dois, o que um Carpini iria aprontar numa Libertadores? O São Paulo pode perder por causa disso. Eu falei, calma, pera lá, foi o primeiro deslize dele. Tem que lembrar, o Carpini já tem um título na história do São Paulo, já ganhou a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, né? Então o Palmeiras que sempre trava grandes duelos com o São Paulo. Então mesmo empatou no tempo normal e ganhou nos pênaltis. Então, e eu digo mais, um recado a esses São Paulinos radicais que tem que mandar o Carpini embora. Essa é a hora, porque a Libertadores está aí, não podemos perder essa Libertadores por um técnico inexperiente. Eu penso que é o seguinte: não é momento de fazer caça às bruxas, essas coisas. E o que o São Paulo iria ganhar com mandando o Carpini embora? E o principal, outra pergunta que eu deixo: quem iria assumir? Porque não é fácil, não, o Carpini não tá bom, jogou recuado, não gosto, foi feio, sai fora. Quem vem? Quem aceitaria? Aquele o Osório que tava no Atlético Paranaense, tá livre no mercado, foi mandado embora, tá livre no mercado. Muitos São Paulinos gostariam de ter novamente Hernan Crespo de volta. Mas eu acho que é muito precipitado. Tem que ver se isso hipoteticamente acontecesse. O elenco iria assimilar? O elenco é a favor dessa mudança radical? Acredito que não. Então eu acho que é besteira. Minha opinião, eu acho que é besteira qualquer atitude. Ele errou,
nisso aí, não precisava. Foi tão eloquente, foi tão nítido essa atitude errada do Carpini, que até eu dei a mão à palmatória e eu concordei, pasme, com o Walter Casagrande Júnior, que ele falou: o São Paulo não precisa ficar recuando tanto. Se o São Paulo colocar o time à frente, é melhor atacar do que defender. O São Paulo, se botar o time pra frente, ganha do Ituano. E dito feito, quando o São Paulo tomou o gol do Ituano, quando somente avançou as linhas, o São Paulo engoliu, sufocou o Ituano. Então pra que recuou? Então eu até dei a mão à palmatória. Eu me cedi aos comentários do Casagrande, que eu sempre tenho várias e várias reticências e poréns, mas esse é o momento. O São Paulo tem que ser aquela coisa. O São Paulo aprendeu. Muita gente fala que as derrotas que nos ensinam. O São Paulo ganhou, mas o que se viu de lição é o quê? Repensar atitudes. Errar. O jogador em campo também erra, o técnico também erra. Mas num mata-mata, num jogo eliminatório, já não tem como errar, né? Não é toda hora que vai ter um pênalti, que foi pênalti sim, tal qual quando teve o choque rei, São Paulo e Palmeiras. Foi pênalti no Luciano, foi pênalti no Flaco Lopes, o juiz não deu, dessa vez deu, né? Tem muita gente que falou, agora roubou pro São Paulo. Não, para. Eu não gosto e nem prefiro ir por essa linha. Eu tento, obviamente que tem aquele no calor da emoção, a gente xinga, a gente esbraveja, mas eu tento ser, na hora de analisar um jogo que eu vejo, eu gosto de ser o mais isento. Por mais que seja difícil, dependendo do grau de rivalidade de uma equipe com a outra, mas eu acho melhor, acho mais cabível a gente ser mais sensato. Não, sai fora você não presta, roubou pra você, quando é comigo não é roubo, é besta, é chato. Mas o São Paulo tem que jogar muito, se quiser passar do Novo Horizontino, tem que jogar melhor do que foi com o Ituano. Se jogar o futebol que jogou, imprimiu um ritmo quando quis, o o Novo Horizontino não vai dar eu acredito, essa chance. Por quê? Eu vou falar a campanha muito grande. Por que eu falo que esse é o confronto mais difícil? Olha a campanha do Novo Horizontino contra os demais grandes. Novo Horizontino que pegou o Santos, ganhou de 2-1 na Vila Belmiro. Pegou o Corinthians em Itaquera, 3-1, um vareio de bola, mas sobrando muito. Depois dos 3, depois que relaxou e depois tomou o gol. Mas nesse jogo contra o Corinthians, contra o Santos foi até um jogo mais igual. Mas contra o Corinthians, o Ituano voou. Engoliu o Corinthians, né? O Corinthians ainda rateante, titubeante, mas o Ituano estava voando nesse momento. E pegou o Palmeiras na estreia, isso com falha clamorosa da zaga do Palmeiras. Última bola, o Everton saiu jogando errado, tomou bola e tomou o gol do empate. Contra o Palmeiras empatou. Então ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, todos fora de casa, na Vila e em Itaquera, e empatou em casa com o Palmeiras, atual bicampeão do Campeonato Paulista. Então o São Paulo tem que melhorar. Abre o olho, São Paulo, senão pra cair fora não é difícil. Tem bola, tem tradição, tem torcida, tem tudo a mais que o Novo Horizontino, desde que jogue bola. Se ficar sentado em cima de um favoritismo, eu sou o São Paulo, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, esquece. Você não vai nem até a esquina com esse pensamento. Jogar bola. Se jogar, eu acredito que passa. Porque peça por peça o São Paulo é melhor, mas é melhor do que até o Novo Horizontino, que para mim é um dos mais fortes, junto com o Red Bull Bragantino, dos pequenos, ditos pequenos. E para fechar, então eu acredito mesmo assim que o São Paulo passe. Então o meu palpite é que o São Paulo também passe. E no outro também, esse sim que eu falei, o jogo São Paulo e Novo Horizontino é o mais difícil, para mim é meio injusto falar o tal do favas contadas, mas Santos e Portuguesa, pra mim, até pelo que o Santos está apresentando, acredito que o Santos passa da Portuguesa. Eu não queria dizer, mas acho que com facilidade. Eu acredito que seja o confronto mais fácil. Pelo que o Santos está apresentando nesse Paulistão, né? A reestruturação do Santos, a reconstrução do Santos, e o que a Portuguesa apresenta ou não apresenta, que é fraquíssima a Portuguesa. Não, tem vontade. Se você falar que é um time omisso, não, é fraco. A Portuguesa é fraca.
mas não sei nem que, mas conseguiu classificar. Portuguesa com 10 pontos, classificou em segundo, 10 pontos. Flertando, se fosse um pontos corrido, seria flertando com rebaixamento. Quer dizer, o Corinthians ficou fora, eu acho que o Corinthians fez 14 pontos, se eu não me engano. Ficou fora. A Portuguesa com 10 passou. E o São Bernardo com 21 pontos também caiu fora. Então, se o Corinthians caiu fora com 14, o São Bernardo caiu fora com 21, a Portuguesa com 10 passou. E sem futebol nenhum. E o Santos com 25 pontos, bem próximo do Palmeiras. Palmeiras que tinha feito 28 pontos, Palmeiras 3 pontos à frente do Santos. Santos que me surpreendeu totalmente. Essa reestruturação do Santos. Se o Santos tivesse esse time de agora, do 1 ao 11, não cairia. É muito melhor, é muito mais comprometido. Você, quando você assiste um jogo do Santos, você consegue ver uma ideia de jogo, né? O que Fábio Carille faz com a equipe é louvável porque ele faz o que tem que fazer. A obrigação do Santos, o que é? É subir para a primeira divisão. Isso que torna o Paulistão importante para o Santos, o que é? É o tal da moral. Já pensou, o Santos ganha um Paulistão, depois de muitos anos que não tá ganhando, né? Que tá sendo revezando entre Palmeiras, São Paulo também tá ganhando. Aí em 2019 o Corinthians ganhou. O Santos já tá um tempinho mais pra trás que já não ganha. Então, se ganhar, já pensou chegar numa Série B com o escudo lá, com aquele patch assim no peito. Campeão paulista, não dá outro status, até pro jogador mesmo, infla o ego, dá mais confiança. Então o Santos tá me surpreendendo e esse ano, o ano importante do Santos, o que é? O foco é subir, é mirar o título da Série B. Se acontecer algum evento fora do normal, que pegue uma segunda, terceira ou até uma quarta vaga. Tem 4 vagas para poder subir, falando de Brasileirão. Mas então eu acredito que o Santos sobra nessa Série B e vem com. Ele para mim é um dos favoritos também ao título. Eu acho que tem o mesmo. Chega de nariz em pé, de peito estufado, de poder, num jogo único ou numa ida e numa volta, fazer jogos competitivos, tanto contra um São Paulo quanto um Palmeiras. Então, tipo, o Santos não é coitadinho, está no momento de reconstrução. Foi um golpe muito duro a queda, isso é inegável, não tem como apagar, usar uma borracha e apagar, fingir que ninguém viu, caiu, foi feio a forma que foi, a forma que colocaram o Santos nesse buraco, mas está reconstruindo. O Santos está passo após passo, está fazendo por onde? Então não vai ser por falta de vontade, não vai ser por falta de trabalho que o Santos vai subir ou não. Então estou vendo algo de bom pro Santos. E para mim, favoritaço. Um pouco da Portuguesa, que eu falei que é fraca, é sofrível, é muita vontade, tal qual o Santos também tem. Mas a técnica nenhuma, não tem. A Portuguesa que perdeu de todos os grandes, com exceção ao Santos, porque estava no grupo do Santos, né? Sempre bom lembrar. Pegou o Palmeiras, perdeu de 2-0. Pegou o Corinthians, perdeu de 2-0. Pegou o São Paulo, perdeu de 1-0. Perdeu de todos os outros grandes. Vai enfrentar o Santos agora. E aí? Será que dá para passar? Eu acredito que não. Então, como eu citei, relembrando novamente, o confronto mais difícil será São Paulo e Novo Horizontino. Ao mais barbada, favas contadas, se não for, será uma grande surpresa, Santos e Portuguesa. Acredito que o Santos passe. Então, para fechar, falamos do Corinthians, né? Que conseguiu a proeza de ficar fora. Corinthians, o time de maior torcida do estado de São Paulo, segunda maior torcida do Brasil, o maior campeão do Campeonato Paulista, do Paulistão, com 30 títulos. O Corinthians, nesse formato, a segunda vez que consegue ficar fora do mata-mata, de jogos eliminatórios. Então, o peso é grande. E detalhe, repetindo, Corinthians, você não tem vaga garantida por enquanto na Copa do Brasil 2025. Tem que ralar nessa Copa do Brasil atual, a 2024, confronto que vai ter contra o São Bernardo na quinta-feira. E, já lhe adianto, vai ter vídeo também para falar da classificação
ou não. Vou torcer para que não, mas se quando classificar, vou vir aqui também, não vou parabenizar, mas vou falar o que eu vi da partida. Falando também do confronto de Palmeiras e Ponte Preta, né? Palmeiras, ao meu ver, favorito passa. Bragantino e Inter Limeira, o Bragantino passa. São Paulo e Novo Horizontino, o jogo bem à vera, né? Acredito que o São Paulo passe, né? Pelo detalhe, porque é melhor, né? Mas o Novo Horizontino não tá morto. E já no caso Santos e Português, o Santos leva, dito, arrisco-me dizer, até com uma certa facilidade. Então acabou, né? Então é isso. Deu meus prognósticos agora pro lado bom do Campeonato Paulista, que é o do mata-mata, emoção, né? Clássicos, né? Não vão ter só clássicos, porque o Corinthians fez o favor de não classificar, né? Então, fechado então. Então, aquele mesmo negócio que eu sempre falo, procuro falar, às vezes até esqueço, deixe o seu like, se inscreva, também muito importante. E mais importante que tudo isso é compartilhar. Compartilhe com seus amigos, faça crescer mais e mais o nosso canal com a ajudinha sua, que é o like, a inscrição no canal e passar a nossa ideia para amigos. Então, agora sim começa o Campeonato Paulista, né? E vamos ver se o Verdão consegue abocanhar mais um título também, né? A Supercopa do Brasil não veio, né? Da forma que foi. Brasileirão vai vir ainda, mas Paulistão, é o momento do Paulistão, está palpável. É jogar bola, né? Que por detalhe o Palmeiras não está jogando.